A partir daqueles momentos, e embora procurasse não perder de vista o impetuoso adolescente, a minha atenção concentrou-se no gigante da Galileia. E nisto estava quando, subitamente, Eliseu, com grande excitação, abriu a ligação auditiva, informando-me de algo que me deixou atônito. O radar do módulo estava recebendo informação de um objeto que voava sobre a área. Mas, não é possível. Respondi-lhe, metendo praticamente a cabeça entre os joelhos, de modo a que o rapaz não pudesse ouvir-me. Jazão, juro-te que manobrei a antena e o visor de aproximação do radar. Está reconhecendo um eco metálico. Aí por cima, a uns 6.000 pés, alguma coisa está se movendo. Sim, agora vejo melhor. Encontra-se em 360 milhas. Santo Deus! Parou, levantei os olhos para o firmamento e na direção que Eliseu transmitira, mas nada observei de anormal. A forte luminosidade da lua, sempre mais alta, dificultava a visão das estrelas. O meu companheiro no berço, tão confuso e perplexo como eu, permaneceu com os 5 sentidos atentos àquele insólito visitante, mas o objeto imobilizara-se e assim permaneceria durante longo tempo. Ainda não me recompusera da surpresa provocada pela aproximação daquele misterioso objeto voador, quando vi como Jesus desfalecia, cravando os joelhos na terra. A pancada seca contra o solo fez estremecer João Marcos. Nem eu nem o rapaz tínhamos visto o Galileu com um semblante tão pálido e abatido. Durante alguns minutos, permaneceu com o queixo entre as pregas do manto que lhe cobria os ombros e o peito. Aquela profunda inclinação da cabeça não me deixava ver com clareza o rosto, embora quase tivesse a certeza de que estava com os olhos fechados. Os seus braços, imóveis e prostrados ao longo do corpo, acentuavam mais ainda o repentino abatimento. Nos finais de 1972 e graças a um esplêndido serviço de espionagem norte-americana, Cavalo de Troia obtivera os planos do radar ONDIS, que seria utilizado meses depois pelos egípcios na Guerra do Yom Kippur, outubro de 1973, e cuja frequência era de 16 GHz. Quer dizer, 16.000 mc/s. Este complexo radar tinha sido colocado a bordo do módulo. A localização do objeto era de 360 graus, a norte, e 30 milhas de distância do ponto onde se encontrava pousado o módulo. Depois, muito lentamente, foi elevando a cabeça, até deixar os olhos fitos no céu. O vento começara a emaranhar-lhe os cabelos. Levantando os braços ao alto, exclamou em voz apagada e suplicante: Ab! Ab! Fiquei desorientado. Aquela palavra aramaica, que eu ouvira mais de uma vez, quando as crianças se dirigiam aos pais, queria significar papai. Era o familiar e conhecido chamamento carinhoso que, por certo, os judeus nunca empregavam quando se dirigiam a Deus. Por que utilizava Jesus? Os seus olhos igualmente me impressionaram. O brilho habitual embaciara-se. Pareciam agora afundados e ensombrados por uma tristeza que, se não tivesse conhecido e experimentado a têmpera daquele homem, juraria que se encontrava muito perto do medo. Ab! Murmurou de novo. Vim a este mundo para cumprir a tua vontade e assim fiz. Sei que chegou a hora de sacrificar a minha vida carnal, não recuso, mas gostaria de saber se é tua vontade que tu bebas este cálice. Aquelas palavras ecoaram no jardim como um timbalé fúnebre. Não podia acreditar nos meus ouvidos. Jesus estava atemorizado. Dá-me a certeza, prosseguiu, de que com a minha morte te satisfaço, como o fiz em vida. As suas mãos, abertas, tensas e implorantes, foram baixando pouco a pouco. Mas o rosto, fracamente iluminado pelo luar, não se moveu. Sem saber porquê, também olhei para a legião de estrelas e astros, esperando que chegasse algum sinal. Nesse instante, e como se tivesse lido os meus pensamentos, o módulo restabeleceu a ligação e Eliseu gritou: Jazão, Jazão, está se movendo outra vez. Esse objeto está deslocando-se, não posso acreditar. Mudou de rumo. Está seguindo agora a radial 240, Jazão, vem pra cá. Está ouvindo, Jazão? Ouço 5x5, respondi eu como pude. Mas não será algum meteoro.
Eliseu quase me mandou para o inferno com aquela pergunta, evidentemente estúpida. Essa coisa, Jazão manteve-se estacionária durante mais de 20 minutos, agora move-se devagar. Se aquele inexplicável objeto se encontrava ainda a umas 30 milhas da nossa posição, era ridículo que eu continuasse a sondar o espaço. Procurei acalmar o meu irmão no módulo, pedindo-lhe que me mantivesse devidamente informado das evoluções do eco no radar. Entretanto, o mestre tinha se levantado e, dado meia volta, caminhou para os discípulos. Dada a distância, não pude registrar as suas palavras, mas observei como se inclinava para os ombros deles, tocando-lhes com a mão esquerda. Os dois que estavam deitados despertaram e vi como se levantavam parcialmente. O objeto, que tinha seguido uma trajetória norte, começava a deslocar-se na direção oeste-sudoeste. Justamente para a zona de Jerusalém. N. Do M. Quer dizer, tinha permanecido estântico ou imóvel. N. Do I. Dali a pouco, Jesus voltou para a clareira. Os 3 apóstolos observaram durante breves minutos, acabando por se deitarem novamente. À medida que se aproximava, percebi algo estranho. O gigante cambaleava. Os seus passos eram vacilantes, como se estivesse prestes a cair, e, mal chegou junto da laje de pedra, caiu de bruços. Por um instante, pensei que tinha desmaiado. Parte do seu corpo ficara sobre a superfície rochosa, de cara contra o chão, imóvel. João Marcos levantou-se, disposto a socorrê-lo. Mas, segurando-o pelo braço, fiz-lhe ver que não era conveniente incomodá-lo. Cálculo que se o Galileu não se mexesse, o fogoso João Marcos não teria seguido os meus conselhos e correria em auxílio do mestre. Mas Jesus estava plenamente consciente e o jovem tranquilizou-se. Como se uma força invisível tivesse deixado cair sobre ele um fardo de 100 quilos, assim o mestre se foi levantando. Muito lentamente, sempre com a cabeça descaída, o Galileu acabou por se sentar nos calcanhares. E assim ficou algum tempo, de joelhos, num silêncio angustiado, e sem levantar o rosto. Inconscientemente, João Marcos e eu entreolhamo-nos. O que estava se passando? A que era devido aquele súbito abatimento? Jesus ergueu o rosto para as estrelas e, gemendo, chamou novamente por seu pai. Os pômulos e o nariz pareciam emagrecidos. A expressão do rosto impressionou-me. Havia uma mistura de angústia e pavor. Os lábios entreabertos começaram a tremer e, quase imediatamente, todo o seu corpo foi agitado por espasmos. Eram convulsões breves, muito rápidas e quase imperceptíveis. Como se um vento gelado lhe açoitasse cada célula. O Nazareno cruzou os braços sobre o tórax, fazendo força com as mãos nas costelas, como tentando dominar aquelas convulsões. E, de repente, a testa, pescoço e frontes umedeceram-se com um suor frio. Os tremores tornaram-se então mais intensos e prolongados e Jesus vergou pela cintura, tocando a superfície da pedra com a testa. Ab. Ab. Foi aquela única palavra que conseguiu pronunciar. Contudo, mais que um chamamento, era um grito de angústia e de terror. Agora tenho a certeza que, naqueles momentos duros e cruciais, o Galileu deve ter experimentado um pungente e indescritível sentimento de solidão, de horror e, quem sabe, de medo perante o que o desconhecido lhe reservava. Continuou a tiritar e, de repente, no arranque, lançou-se para trás, levando as mãos ao rosto. Ao vê-lo, fiquei petrificado. O rosto, testa e pescoço, bem como as palmas das mãos, estavam cobertos de vermelho. A fina película inicial de suor convertera-se em sangue. João Marcos ocultou o rosto nas mãos. Do couro cabeludo, grandes gotas ensanguentadas foram resvalando sobre aquele extravasamento, deslizando pelos cantos internos dos olhos e rodando depois pelas faces até se perderem no bigode e na barba. Algumas grandes gotas permaneciam por segundos nas comissuras da boca, convertendo-as em fios de sangue que escorriam depois pelos músculos do pescoço. Num daqueles tremores, Jesus inclinou um pouco a cabeça e os reflexos da lua mostraram o seu cabelo empapado de sangue. Meio hipnotizado por aquela súbita reação do organismo de Jesus, quase me esqueci de utilizar a vara de Moisés.
Precipitadamente, coloquei-a de modo a que pudesse filmar a cena e, ao mesmo tempo, iniciar uma exploração da pele e de alguns órgãos internos de Jesus, mediante o rastreio ultrassônico. Como já mencionei, o cajado encerrava, entre outros dispositivos, um equipamento miniaturizado, capaz de emitir este tipo de ondas mecânicas ou ultrassons. A cabeça emissora, disposta na parte superior da vara, a 1,70 m da base, fora condicionada para captar as ondas refletidas, ampliando-as proporcionalmente e acumulando a informação na memória de titânio do computador nuclear. Uma vez no módulo, os ultrassons, previamente codificados, podiam ser convertidos em imagens, procedendo-se à análise dos órgãos e das reações fisiológicas do mestre, tentando assim encontrar explicações. Dado não podermos tocar em Jesus, Cavalo de Troia colocou dentro da vara de Moisés, um complexo conjunto de equipamentos miniaturizados, com o fim de explorar o corpo do mestre, tanto no simples fenômeno do suor sanguinolento do jardim de Getsemane como na flagelação e nas longas horas da crucifixão. Estes sistemas, que irei descrever, consistiam, fundamentalmente no equipamento de teletermografia e nos já referidos ultrassons. Este último foi selecionado pelos peritos de Cavalo de Troia pela sua natureza inofensiva e pelas suas características, que o indicavam para a exploração, e posterior conversão em imagens, de órgãos internos tão importantes como o pâncreas, a bexiga, o fígado e o abdômen, bem como o controle da corrente sanguínea através das grandes artérias e vasos intermédios, coração, olhos e tecidos moles em geral. Cavalo de Troia, baseando-se no chamado efeito piezoelétrico, descrito pelos Curie e segundo o qual a compressão da superfície de um cristal de quartzo cria nele uma corrente, ultrassons, dispôs, na cabeça emissora, de uma placa de cristal piezoelétrico, formado por titanato de bário,